voltamos com o TCE Notícia. No primeiro bloco, falamos sobre os vários serviços que o TCE oferece ao servidor e o aumento de atendimentos voltados para questões psicológicas. Pois é, eu gostaria de exatamente iniciar esse bloco falando sobre esse atendimento de vários grupos que o TCE criou para acompanhar, né, o servidor nessa questão psicológica. Eu queria que os senhores falassem sobre isso. Silvia e telespectadores, nós já tínhamos, a CMA já tinha alguns grupos. Esse trabalho em grupo, ele se intensificou desse período para cá, porque os grupos, eles têm algumas características positivas, né? Em primeiro lugar, você aumenta a sua abrangência, a abrangência da sua atuação. Então, com isso, uma ação de saúde que anteriormente se dirigia, impactava 2, 3 pessoas, com um grupo, obviamente, você impacta um número muito maior de 15, 20 pessoas, enfim. Então, a primeira característica positiva é essa ampliação de uma ação de saúde naquele grupo. A segunda característica positiva é justamente aquilo a que eu me referi ainda há pouco, que é a capacidade que isso te dá de detectar por onde andam os problemas dos servidores. Quer dizer, com isso, a tua sensibilidade, a sua capacidade de diagnóstico e de análise institucional como um todo também se amplia, né? Então, essa é a segunda característica positiva do trabalho em grupo. Em terceiro lugar, a própria atividade grupal tem em si benefícios, né? A própria dinâmica do trabalho em grupo, quer dizer, a troca de experiências também são características que são importantes para nós. Então, em função disso, desses três pontos, é que nós resolvemos intensificar as atividades em grupo. Então, desse tempo para cá, 10, 11 anos para cá, nós então ativamos, implementamos vários grupos, né? Já tivemos um grupo só com hipertensos, que pretendemos retomar em breve, o grupo para tratamento do tabagismo, que está já há cerca de 7 anos em atividade, o grupo com um público específico do tribunal que vem através do convênio com a FIA, com a Fundação para Infância e Adolescência, que é um grupo com os menores aprendizes, grupo de pais, enfim, nós temos vários grupos, depois o Rogério pode falar melhor sobre ele, vários grupos em atividade hoje, em função dessas razões que eu te mencionei. Doutor, fale um pouco sobre eu acho que, desses grupos. Quando você estatisticamente consegue desenvolver um trabalho, né, então você passa a verificar as necessidades do serviço em relação às necessidades da casa, né? Quando esses grupos se iniciaram, quer dizer, alguns têm mais tempo, outros, né, mais recentes, né? Hoje a gente já tem, cada hora surge uma ideia, às vezes essa ideia vem às vezes do próprio público, né, que são os servidores, né? Recentemente um servidor levou uma motivação, né, porque a gente tem dentro da casa alguns portadores de necessidades especiais, né, e ele levou essa motivação para que a gente montasse um grupo voltado, né, para esses portadores de necessidades especiais, né? Pacientes com deficiência visual, auditiva, né? Que já o TCE já tem esse tipo de preocupação em comprar equipamento, comprar tecnologia para auxiliar o trabalho desses servidores que passaram no concurso já com um problema instalado, e veio essa motivação, né? A maioria desses grupos surgiu por esse tipo de necessidade. O grupo, acho que talvez mais antigo, seja o grupo de tabagismo, né? Ele tem 7 anos de atuação. Ele tem 70 pacientes recuperados estatisticamente, né? Isso num universo assim pode parecer pequeno, mas num universo de fumantes, para a gente é um dado muito positivo, né? Essa coisa do endividamento, né, que a gente tinha consciência, né, a gente tinha a necessidade de ajudar o servidor, né, e a gente conversou com a psicologia, propôs a eles um treinamento, eles passaram fazendo uma capacitação na Santa Casa, né, desenvolveram lá um trabalho junto com o pessoal e vieram implantar
né, isso dentro do serviço, né? Hoje está sendo feito um entrelace com a escola de contas para disseminar isso de uma forma para atender a um público maior, né? E esse entrelace está sendo feito com o Rio Previdência, na tentativa de expandir esse trabalho não só talvez para os servidores da casa, mas também para os jurisdicionados, que são aqueles que o TCE fiscaliza, né? Então, assim, para treinar essas pessoas a se adequar à sua vida financeira, trabalhar com aquilo que elas recebem, como planejar a sua vida financeira no dia a dia, né? Então, acho que é um trabalho institucional que deve tomar um vulto maior, né? E deve produzir efeitos bastante positivos, não só para o público externo, mas para o público interno, né? Eu acho que esse trabalho já está firmado, já está fixado. Um trabalho importantíssimo foi também da FIA, né, que é com os menores aprendizes, né, de trazer conceitos, né, de trazer diretrizes para a vida desses adolescentes, né, ensinar termos de conduta, de adaptação, né, porque às vezes eles vêm de um meio social que a gente pode produzir muita coisa na vida deles, né? E esse trabalho, assim, o TCE albergou, né, já teve até uma entrevista anterior com os meninos da FIA, e hoje, assim, a gente tem um grupo de adolescentes bastante forte, né, chama-se Adolescência Viva, né? Já foi apresentado, inclusive, estatisticamente num congresso internacional em Buenos Aires, né, que é um trabalho assim, bem sedimentado, né? A gente tem trabalho com servidores que estão com tempo prolongado de licença, né, para tentar ver o cunho social disso aí, né, as manifestações externas se podem estar influenciando no adoecimento daquele servidor. A gente tem trabalhos para reintegração desse servidor na casa com reabilitação por RPG, por acupuntura. Antigamente a gente perdeu agora a acupunturista, mas a gente tinha acupuntura no serviço, massoterapia, auriculoterapia, coisas que vão trazer o servidor de volta, né? Trazer ele para a forma produtiva, né? Então, o que a CMA entende é que a gente tem que buscar trazer esse servidor para transformar ele num servidor pleno, num servidor produtivo, num servidor integrado, não no meio social só, mas também no meio trabalhístico, no meio da sua vida, trazer realmente qualidade de vida para esse servidor. Perfeito. E essa questão também é levada para a própria família, quer dizer, esse trabalho também se estende, serviço é estendido ao atendimento dos próprios familiares? Servidores e dependentes. A maioria desses grupos é extensivo aos dependentes. E o senhor, na área da psicologia, muitas vezes observa que isso há um desempenho melhor do servidor, até de poder trazer essa família, às vezes é um filho, um parente. Como é que o senhor poderia citar algum exemplo? Isso é fundamental. O apoio, independentemente do fato de a família estar presente e comparecer a um grupo, a uma atividade ou outra, mas contar com o apoio da família é fundamental para a maior parte do sucesso sobretudo nos ditos grupos terapêuticos, que a gente tem basicamente dois tipos de grupo lá, para o telespectador entender. Há grupos de reflexão, por exemplo, o grupo de pais, esse é um grupo de reflexão. Então, o servidor ou servidores que estão enfrentando dificuldades na educação dos seus filhos, os problemas dos mais tradicionais, os problemas mais modernos, como, por exemplo, o uso da internet, abuso da internet, jogos eletrônicos, bullying, né, esses temas mais de hoje em dia, esses servidores, então, encontram lá no grupo, que é coordenado por 2 psicólogos, um espaço para poderem refletir em conjunto, com a ajuda dos profissionais, obviamente, sobre esses problemas e de lá trazer soluções. Grupo de aposentados também. Grupo de aposentados. Então, esses são grupos de reflexão. Porque existem vários tipos de grupo, né? Lá nós estamos falando de 2. Esse é um grupo de reflexão e o segundo é um grupo de tratamento. Então, esse é um grupo terapêutico, como é o caso, por exemplo, do grupo mencionado, o grupo de reabilitação financeira. Então, esse é um grupo de tratamento. Então, no que se refere ao grupo de tratamento, sobretudo, o apoio familiar, sabe-se cientificamente, por estudos, que é fundamental. A consciência, a ciência da família sobre o problema e a participação e apoio
decisivo. O senhor já falou um pouco sobre esse programa voltado para a questão do meio ambiente, mas eu queria que o senhor explicasse o que tem a ver com o próprio ambiente de trabalho. A gente tem um trabalho também em conjunto com a agenda ambiental, né? O TCE tem essa preocupação com o lixo, com a reciclagem, né? E assim, a gente também tem a preocupação com alguns fatores que podem estar preocupando, né, a saúde, né? Um delas é a alimentação responsável, né? Que a gente ultimamente tem procurado, né, junto com a agenda lá, fazer um trabalho para que se introduza, né, alimentos que não tenham agrotóxico, né? Hoje já tem uma feirinha instituída dentro do tribunal, né, que os servidores podem comprar alimentos de forma completamente saudável. Né? Essas ações em conjunto, né, a gente tem momentos de palestra, né, momentos de rodas de conversa, né, que muitas vezes o CMA participa, a psicologia participa. Recentemente a gente teve, né, uma palestra muito interessante, uma roda de conversa muito interessante, que o Marco até participou, né, que veio falar sobre comunicação não violenta. Né? Então isso tudo influencia direta e indiretamente na vida do servidor. Cada ganho que ele tem em relação a aprendizado ou cada ganho que ele tem em relação à instituição é importante para a vida dele, né? Você ter uma nutricionista para poder orientar a alimentação, se você identificou um paciente obeso, com hipertensão, com diabetes, você tem um profissional para atuar. Né? Então, se o serviço médico identificou aquele paciente, a gente tenta sensibilizar o paciente para procurar o serviço. Muitas vezes ele resiste um pouco, né, de procurar o serviço, porque, né, às vezes ele é compulsivo no alimento, ele tem um problema, aí a psicologia tem que entrar junto. Né? Então, é uma ação realmente multidisciplinar. Eu diria que esse trabalho é um exemplo da mudança dos tempos mesmo. Da mudança dos tempos. Como eu falei, o nosso serviço, eu acho que procura se alinhar a essa visão de um trabalho integrado e de construção, eu diria até mais, eu diria de construção de um conceito de saúde, essa visão do homem, essa visão mais integral do homem, né, essas dimensões a que o Rogério se referiu, biopsicossocial, né? E eu diria que também fundamental é o trabalho de educação, o trabalho de informação e de educação para até buscar, porque obviamente nós estamos falando do período de trabalho dele, mas existe a vida inteira, então até buscar um autogerenciamento da saúde. Eu acho que esse é o ponto, não é, o ponto a ser buscado, fornecer as informações necessárias para que o servidor possa trabalhar com autogerenciamento da saúde. Né? Quais seriam as suas considerações finais, doutor? Eu acho que assim, a gente tem uma equipe, né, que o tribunal investe no dia a dia, né? Assim, o tribunal tem propiciado a gente fazer capacitação, tem propiciado a gente invadir congressos e permitir que a gente, às vezes, ultrapasse os muros do tribunal. Né? Então, assim, o que assim, eu gostaria muito é que assim, o servidor se utilizasse mais disso tudo. Né? Muitas vezes existe, uma resistência do próprio servidor por talvez não conhecer o trabalho a fundo como ele é. Apesar de todo o trabalho de divulgação que a gente tem, às vezes existe essa barreira, às vezes no próprio coração de cada um. Né? Então eu queria que o servidor se colocasse assim, com o coração mais aberto, com o coração mais em paz, para fazer uma visita e se integrar mais nesse trabalho. Né? Entender um pouco mais do nosso dia a dia, né, de todas as dificuldades que o serviço médico tem, de todas as dificuldades que todo o serviço público tem, né, que nós também não julgamos de perfeição em nada, a gente sabe que a gente tem as nossas dificuldades no dia a dia, os profissionais também ficam doentes, adoecem, também tem essas características, mas a gente gostaria que essa aproximação com a casa em si, com o nosso público-alvo, que é o servidor, que é o dependente, né, não só eles, mas a gente também dá atendimento para os prestadores de serviço,
né, que procuram a gente procura alinhar isso aí de uma forma a poder ajudar esses prestadores de serviço que estão dentro da casa, né, em caráter emergencial que seja, mas que também estão dentro da casa, né, e são servidores indiretos, né, que auxiliam a gente no nosso trabalho diário, né, que a gente pudesse ter essa interlocução cada vez mais forte, mais fortalecida. Bom, agradeço muito a presença dos senhores. Eu que agradeço. O TCE Notícia fica por aqui, mas se você quiser participar e mandar sugestões, envie um e-mail para faleconosco@tvalerj.tv. E se quiser rever este programa, acesse www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!